eu quero fazer um apelo para quem é cristão de verdade. Eu quero usar esse vídeo aqui para fazer um apelo para aquelas pessoas que talvez nem frequentam a igreja, mas elas têm um mínimo de consciência para saberem o que é certo e o que é amor. Eu sei que depois desse vídeo pode ter um monte de gente que vai me xingar, pode ter um monte de gente que vai falar mal de mim, que vai dizer que eu estou defendendo bandido, que eu estou defendendo criminosos, mas eu digo para você, a minha defesa aqui é da Bíblia Sagrada, é daquilo que Jesus ensinou e nada de mim. A pessoa foi condenada ao pelotão de fuzilamento, foi executada, morta, fuzilada, num país onde a maioria da população é cristã. E antes de ela ser executada, ela deixou as últimas palavras que merecem ecoar no mundo inteiro. E eu estou fazendo esse papel aqui de refletir, de ecoar, de propagar essa mensagem para que mais pessoas parem e pensem. No vídeo de hoje, você vai saber qual é essa mensagem que essa pessoa que morreu executada, fuzilada, deixou, que merece reflexão por parte de nós cristãos. Você vai saber o porquê que essa mensagem precisa ser repercutida a ponto de mexer, de sacudir o mundo cristão. E nós vamos entender também o que a Bíblia fala sobre a pena de morte. Ah, mas a Bíblia mandou matar, Deus mandou matar. O que nós cristãos hoje, no século XXI, podemos aprender sobre essa questão? Tudo isso nós vamos discutir aqui hoje. Eu sou Ademilson Lopes, eu sou jornalista, eu sou advogado e, mais importante, eu sou cristão miserável, pecador como qualquer outra pessoa, mas estou aqui para trazer informações, reflexões sobre acontecimentos do mundo moderno à luz da Bíblia. Na última sexta-feira, dia 7 de março de 2025, Brad Simon, de 67 anos, foi executado por fuzilamento no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Vamos entender porque o Brad Simon ele foi parar na cadeia. Lógico, ele não é nenhum anjinho, não é nenhum santinho. Eu não quero minimizar o crime que ele praticou. Nós voltamos ao ano de 2001, lá nos Estados Unidos. Ele matou a sogra e o sogro com um taco de beisebol. Brad Simon ficou revoltado com a sogra e com o sogro. Eles moravam num trailer lá nos Estados Unidos. A sogra e o sogro disseram para ele: Brad, não te cabe mais aqui, rapaz, você tem que sair, você precisa sair daqui. E o Brad então ficou revoltado, pegou um taco de beisebol e agrediu, espancou até a morte a sogra e o sogro. Não bastasse isso, ele foi atrás da namorada, pegou a namorada, colocou no carro, sequestrou a namorada e o plano dele era matá-la. Por uma obra divina, a mulher conseguiu escapar, correu. A acusação diz que ele ainda atirou na mulher para tentar matá-la, mas os tiros não pegaram e ela escapou viva. Depois ele confessou que o plano dele era ter matado a namorada e depois ter se matado. Isso aconteceu no ano de 2001. O tempo passou, então Brad Simon foi condenado à pena de morte no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, um estado que tem sim a pena de morte. Parece um crime bárbaro, né? É um crime bárbaro. Eu vou trazer uma matéria que foi veiculada pelo jornalismo da Band. Eu vou pedir licença aqui agora para trazer a matéria da Band para a gente entender um pouquinho mais desse caso. E assim que você assistir, a gente volta para nós continuarmos a nossa argumentação e trazer, principalmente, as frases que foram ditas por esse homem. Pela primeira vez em 15 anos, um homem condenado à pena de morte nos Estados Unidos foi executado por fuzilamento. Em 2001, Brad Simon assassinou os pais de sua namorada na Carolina do Sul, estado da costa leste norte-americana.
A condenação veio um ano depois e, desde então, sua defesa entrou com diversos recursos para impedir essa execução, que aconteceu na noite de sexta-feira, dia 7 de março de 2025. A notícia levou ao maior interesse de buscas pelos americanos no assunto pena de morte desde setembro do ano passado, quando 5 condenados foram executados em uma única semana. O caso de Brad Sigmund chama atenção pelo método pouquíssimo praticado no país, sendo este apenas o 4º caso desde 1976, quando um julgamento da Suprema Corte Americana afirmou a legalidade da pena de morte no país. Para a gente ter uma noção, em quase 50 anos foram cerca de 1.600 pessoas executadas e mais de 2.000 ainda estão no corredor da morte. A escolha desse método, porém, partiu do próprio condenado. O Sigmund negou a cadeira elétrica que, abre aspas, o cozinharia vivo e também a injeção letal, pelo temor de uma sensação de afogamento. Ele foi amarrado a uma cadeira com um capuz na cabeça, uma roupa preta e um alvo no coração. Os disparos foram feitos por 3 voluntários armados com rifles e o condenado foi declarado morto por volta das 6 da noite no horário local. Seu último pronunciamento, lido após a morte, disse: "Quero que minha declaração final seja de amor e um chamado aos irmãos cristãos para que nos ajudem a acabar com a pena de morte." No Brasil, a pena de morte é expressamente proibida pela Constituição Brasileira de 1988, salvo em caso de guerra declarada e para crimes militares, como traição, assassinato, genocídio, crimes contra a humanidade ou crimes de guerra e de terrorismo durante guerra. Por aqui, o pelotão de fuzilamento é o único método permitido. Bom, agora que você assistiu a essa matéria, alguns dados me chamam a atenção. Os dados da Anistia Internacional de 2022 apontam que, pelo menos naquele ano, 55 países ainda mantinham algum tipo de pena de morte. Os Estados Unidos é um desses países. E olha, quando a gente olha para a lista dos países que têm pena de morte, não me surpreende que a China, um país que não é cristão, esteja no meio, o país que os especialistas, os órgãos de proteção dos direitos humanos mais diz que executa pessoas no mundo. O Irã não nos surpreende. Arábia Saudita, Egito, Iraque, Kuwait, Somália, Sudão, que seriam os países que mais executam. Mas os Estados Unidos estaria ali entre os primeiros colocados. Esses países que eu disse são muçulmanos, têm outras religiões. Mas para nós que somos cristãos é um tapa na cara os Estados Unidos, um país que tem 65% da população cristã, 43% de protestantes, de gente crente, outros 20 e poucos por cento de católicos, ainda admite a pena de morte. Um país em que 21 estados dos 50 admitem a pena de morte. Um país em que já executou, desde que a pena de morte foi restabelecida lá em 1976 pela Suprema Corte dos Estados Unidos, mais de 1.600 pessoas já foram executadas. Estima-se que existam aí 2.500 presos nos Estados Unidos aguardando no chamado corredor da morte. É muito fácil a pessoa vir aqui para a rede social, escrever, tem que matar bandido mesmo, tem que matar fulano, tem que matar cicrano e não sei o quê. E olha, e muitas vezes pessoas que não são os maiores exemplos de conduta moral, não. Porque a gente pensa assim, pecado é só matar. Ah, mas o cara que está lá comentando aí, falando mal de mim, pode ser o cara que está adulterando, traindo a mulher. E Jesus colocou tudo no mesmo bolo. Esses pecados, porque a pessoa pensa, eu não mato, mas eu traio a minha esposa, traio a minha família e tá tudo certo. Então assim, tem muita hipocrisia. O camarada vai aí criticar, você tá defendendo bandido, mas sonega imposto de renda, dá calote nos outros, vive mentindo, não paga conta e quer defender pena de morte. É uma hipocrisia que a gente tem vivido, que eu imagino como que Cristo reagiria diante de um cristianismo superficial, hipócrita, que a gente tem vivido nos dias atuais. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que esse homem disse, vamos acompanhar a leitura junto comigo, antes de ser executado. Ele ficou 2 minutos em silêncio, mas as últimas palavras, o seu último pronunciamento, quero que minha declaração de encerramento seja de amor
e um chamado aos meus companheiros cristãos para nos ajudar a acabar com uma pena de morte. Olha só, ele está conclamando os cristãos a escutarem a declaração dele, que é uma declaração que ele chama uma declaração de amor e um chamado para nós cristãos acabarmos com a pena de morte no mundo. Eu estou aqui para defender justamente isso. Ele diz assim, olha só, olho por olho foi usado como justificativa para o júri buscar a pena de morte. Naquela época, eu era ignorante demais para saber o quão errado isso era. Ele está trazendo o olho por olho, vou falar disso daqui a pouco, e ele prossegue. Nós agora vivemos sob o Novo Testamento. E citou uma passagem, a matéria do G1 que eu estou lendo diz que em seguida ele citou uma passagem do Evangelho segundo São Mateus, que diz assim, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, não resistais a quem faz o mal. Ao contrário, se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra face. Continua o Brad Simon. Em nenhum lugar no Novo Testamento, Deus dá ao homem a autoridade para matar outro homem, afirmou Simon antes do fuzilamento. Eu sei, a primeira coisa que você deve estar pensando, se você está contra os meus argumentos, é que, agora ele está usando que o homem não pode matar outro homem. E no dia que ele matou a sogra? E no dia que ele executou o sogro? Ele não se lembrou disso? Mas ele está usando uma passagem bíblica que reflete justamente essa questão da vingança. Ele está dizendo, usaram contra mim o olho por olho e dente por dente. Mas Jesus trouxe um ensino diferente, não diferente do que existia, mas uma interpretação mais completa desse texto bíblico. Vamos entender primeiro essa questão do olho por olho, dente por dente, quando é que isso surge. A gente volta antes até do período dos hebreus, dos judeus, dos israelitas. A gente vai lá para a antiga Mesopotâmia, a antiga Babilônia. A gente vai para um rei chamado Hammurabi, para o ano de 1770 a.C. Existia um código, um dos primeiros códigos, uma das primeiras leis, um dos primeiros códigos escritos de leis que nós temos conhecimento na história. E existia um conjunto de leis que exigia proporcionalidade, ou seja, se um homem arrancasse o olho de um homem, ele deveria ter o olho, o praticante do crime deveria ter o olho arrancado. Se ele quebrasse o dente de alguém, ele deveria ter o dente quebrado. E é daí que nasce esse ditado, então, do olho por olho, dente por dente, que de certa forma está codificado no Código de Hammurabi. Então, um princípio esculpido aí na legislação americana está remontando a 1770 a.C., até antes de a Bíblia prever o olho por olho e dente por dente, porque sim, a Bíblia traz essa previsão, é verdade. Nós temos passagens bíblicas em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, passagens que tratam do conceito da proporcionalidade, ou seja, uma vida deve ser dada por uma vida, um olho por um olho, um dente por um dente, uma mão por uma mão, um pé por um pé, uma ferida por uma ferida, uma queimadura por uma queimadura, um golpe por um golpe, uma fratura por uma fratura. Tudo isso está estabelecido na própria lei mosaica, porque o princípio dessa lei era trazer justamente o princípio da proporcionalidade. E aí muita gente diz, olha, que lei legal, que lei justa, mas ela não é tão proporcional assim, em alguma medida, nem a de Italião, nem mesmo a lei mosaica, e aqui eu não estou criticando a lei mosaica. Na verdade, a lei mosaica, ela traz, em alguns momentos, a punição para o adultério, como o apedrejamento, a morte. Então, também na lei de Italião, em alguns momentos da lei mosaica, o roubo é punido como a morte. Muitos já vão se levantar e dizer, tá vendo? Olha só, a Bíblia está dizendo, olho por olho, vida por vida. Matou, tem que morrer. Aí, gente que pensa assim, dessa maneira, confrontou Jesus, ou foi confrontada por Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículos 38 e 39. Aí Jesus dá uma resposta bem bonitinha e direta para quem pensa dessa forma. Ele diz assim, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita,
oferece-lhe também a outra. O que Jesus, na verdade, está trazendo aqui para a gente é uma interpretação diferente daquela que era dada à lei, porque Jesus não está revogando a lei mosaica. Ele mesmo vai dizer nesse mesmo texto aqui que ele não veio para revogar a lei. O que ele estava dizendo é que a interpretação que deveria se dar era uma interpretação tanto quanto diferente. Ele estava ensinando, primeiro, misericórdia, para que as pessoas tivessem misericórdia. Segundo, Jesus estava ensinando a você não ficar vingando, com um espírito de vingança. Olha, o cara me fez mal, eu tenho que devolver. O cara me prejudicou, eu tenho que prejudicar. O cara me trouxe problema, ele tem que sofrer também. Então Jesus estava desmistificando, ou pelo menos contrariando esse ensino da vingança. E ele estava dizendo que numa situação de conflito, é melhor que você resista ao perverso, ou seja, se alguém te bater na face e você revidar, a chance de aquela briga aumentar e vocês irem para o chão e rolarem e se descabelarem e até mesmo se matarem, principalmente se alguém tiver uma arma por perto, é muito grande. Então Jesus está ensinando você a resistir ao mal. Por quê? O mal ele nasce ou prossegue a partir dali, do seu revide, a partir do momento que alguém te ofendeu, alguém que fez algo ruim para você, e você não revida, você está matando o mal pela raiz, você está matando a possibilidade de um mal crescer e uma morte até nascer ali. É lógico que a gente não pode aqui também interpretar de toda e qualquer maneira, de forma abrangente, de forma ampliada. Você está numa situação, você vai ser assaltado, você não tem direito de reagir, você tem que pegar e falar, ladrão, bate aqui, dá um tiro aqui. Não. A gente tem que entender e relativizar onde que se aplica essa lição. Você está numa guerra, você não vai oferecer a tua face para o teu inimigo te acertar. Todo texto tem que ser interpretado dentro de um contexto. O que Jesus está ensinando não é você oferecer a sua vida de graça, como por exemplo num assalto. Não. Ele está ensinando nós a resistirmos à vingança, ao desejo de vingar de alguém. Está nos ensinando a caminhar pela misericórdia. Então, assim, o Novo Testamento ele vai trazer uma evidência de um Cristo que defende com mais supremacia do que a lei mosaica que falava do olho por olho, dente por dente. Ele vai trazer a supremacia do amor, da nova aliança. Ele vai mostrar que o amor é um sentimento mais excelso. Porque versículos antes aqui nesse mesmo capítulo, Mateus capítulo 5, se você for lá para o versículo 21 do capítulo 5, você vai ver um Jesus falando assim, ouviste que foi dito, não matarás. E ele está dizendo, mas se você ficar irado com o seu irmão, pronto, você já pecou, já nasceu o pecado daí. Ele vai dizer assim, ouviste que foi dito, não adulterarás. Aí ele complementa, mas se você olhar para uma mulher com intenção pecaminosa no coração, você já pecou com ela. Ele vai dizer também, vocês ouviram o que foi dito, vou ler aqui minha Bíblia, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse odeie o seu inimigo aqui nem existia na lei mosaica, foi uma interpretação do povo judeu da época. Ele diz, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Então ele está ensinando que nós devemos até amar os nossos inimigos. Porque é fácil, é muito fácil você amar quem te faz bem, quem te trata bem. Agora, o desafio do cristianismo que Jesus lança é o desafio da cruz. É o desafio de, sendo crucificado, cuspido, humilhado, depois de ter sido chicoteado, passar por tantos sofrimentos, estar morrendo na cruz. O que Cristo faz? Pai, perdoa-lhes os pecados, pois não sabem o que fazem. É esse ensino que Jesus vai reverberar nos evangelhos e que os autores das cartas, João, Pedro, Paulo, vão reverberar também no restante do Novo Testamento da Nova Aliança. A supremacia do amor, a supremacia da salvação, da graça. E é disso que eu quero falar para você agora, aqui para a gente dar continuidade no vídeo. Não sai daí. Não seja precipitado, não seja uma pessoa afobada. Vamos acompanhar raciocínio por raciocínio, porque o que a gente testemunhou desse homem, vamos trazer um pouco agora para um cenário, humano.
Imagina você no lugar desse homem. Digamos que você se arrependeu verdadeiramente e genuinamente do crime. Você se arrepende e chora, ficou preso e você chora e o seu coração se rasga verdadeiramente. Todas as vezes que você se lembra daquela coisa feia, daquele ato hediondo, sim, errado que você fez. E aí você vai para a pena de morte. E ele tinha opções muito interessantes, para fazer escolha aqui. Injeção letal, cadeira elétrica ou fuzilamento. Ele escolheu o fuzilamento. Imagina o que passou na cabeça desse homem para ele dizer o que ele disse. Conclamar os cristãos ao amor, acabarem com a pena de morte. A matéria diz que ele ficou respirando profundamente 2 minutos antes de receber a bala ou as balas no peito. Você tem ideia do que passou na cabeça desse homem? Ali não era apenas um tiro contra um homem. Era um tiro contra a graça, o perdão, a nova aliança. Tudo aquilo que Jesus ensinou sobre o amor, a misericórdia, o perdão, de certa forma o Estado, na pessoa do estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, estava atirando contra esses princípios que são caros, que são valiosos para o cristianismo. Mas Ademilson, a Bíblia está recheada de exemplos de pena de morte. Sim, em vários casos, mas todos eles no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Olha, você tem, por exemplo, homicídio premeditado era punido com pena de morte, oferecer sacrifício para outros deuses, pena de morte, blasfêmia contra o nome de Deus, pena de morte. Já pensou se isso valesse hoje? Toda vez que você fala o nome de Deus blasfemando contra o nome dele, Imagina o que fizeram com o nome de Cristo lá naquele carnaval do Rio de Janeiro. Colocaram a figura de Cristo ali, de Cristo para ser humilhada, para ser pisoteada por Satanás, brincando com o nome de Deus. Já pensou se houvesse pena de morte para isso? Feitiçaria e adivinhação também era motivo de pena de morte, falsa profecia. E agora eu quero falar para você, nesse mundo de tanta revelação, de tanto profeta, profeta na internet, profeta não sei mais na onde, profeta que revela CPF, que revela RG, se fôssemos punir com pena de morte e falsa profecia, quantos sobrariam dos profetas que falam em nome de Deus nos dias atuais? Profanação do sábado, sacrifício de crianças ao deus Moloque, adultério. Agora, adultério, se fosse punido com pena de morte nos dias atuais, quantos restariam, meu amigo, meu irmão? Estupro de uma mulher casada ou comprometida, relações incestuosas, ou seja, entre familiares próximos, homem que se deitava com outro homem, a homossexualidade era punida com pena de morte, a relação sexual com animais, até o filho amaldiçoar os pais, é isso mesmo, até o filho amaldiçoar o pai era punido com pena de morte. Sequestrar e traficar pessoas, dar falso testemunho em um caso de uma pena de morte, rebelião aberta contra a autoridade de Deus, idolatria coletiva, rebeldia persistente de um filho em casos extremos, em que o filho fosse rebelde. Todos esses eram casos passíveis de pena de morte, de acordo com o Antigo Testamento. E aí você vai me fazer uma pergunta capital. Se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é amor, se Deus mandou o Filho Jesus, então por que ele mandou matar no Antigo Testamento? Para a gente poder explicar isso, eu teria que ter muito mais tempo do que eu tenho aqui agora para me deter em todos os argumentos. Mas eu vou te trazer um argumento aqui que eu acho que é capital. A maior preocupação de Deus no Antigo Testamento era preservar um povo para trazer o Messias para salvar a humanidade. Ele precisava preservar minimamente um povo que o reconhecesse como Deus e um povo que não se pervertesse de modo a anular ou impossibilitar que o Filho de Deus nascesse em uma sociedade que reconhecesse Deus como Deus. Então Deus precisava ter um caminho minimamente pavimentado para que Jesus nascesse. Imagina se Deus deixa o negócio a Deus dará, com todas essas regras aqui, o povo já foi rebelde, já foi desobediente, já praticou idolatria, já se corrompeu com outros deuses, foi injusto, oprimiu os pobres,
Esse povo deu um trabalho danado para Deus, não só deu um trabalho antes, como quando Jesus veio, inclusive crucificaram Jesus. Agora imagina se esse povo não tivesse lei, se esse povo não tivesse um mínimo de regras para seguirem. Se tendo regras, eles já deram um trabalho danado para Deus, imagina se não existissem regras. Há um povo que é inclinado desde que o homem se corrompeu no Éden a praticar o mal. Então essas leis duras foram necessárias para expressar também a justiça de Deus e o caráter de Deus que pune o pecado. É uma expressão de mostrar que o pecado, como até o próprio apóstolo Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Então essa é uma expressão da justiça divina. Só que quando a gente avança para o Novo Testamento, e aqui eu vou passar bem rapidamente para falar para a galera, para não dizer que eu não trouxe os argumentos de quem é a favor da pena de morte, vou trazer bem rapidamente porque não é o meu objetivo. Tem cristão que defende a pena de morte. Acredite você ou não, tem cristão que acha que você pode matar. Baseado em quê? Vamos lá, os argumentos são os seguintes. Primeiro, Deus instituiu a pena de morte lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6, que diz assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então os defensores vão dizer assim: a pena de morte ela foi instituída por Deus antes mesmo da lei de Moisés, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 6. A pena de morte, como nós vimos, está presente na lei mosaica, e os cristãos que defendem a pena de morte argumentam que essa legislação ela reflete a justiça divina e a santidade da sociedade. Então, uma vez que ela está na lei mosaica, ela reflete o caráter de justiça de Deus. Mas é um argumento muito falho na minha modesta concepção, porque ninguém mata mais hoje por causa de adultério, nem idolatria e muito menos feitiçaria, né? Então, pelo menos não aqui no Brasil ou na maioria dos países ocidentais. Aí tem um argumento de que o Estado tem autoridade para punir os crimes com base no que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 13, versículos 3 e 4, quando ele diz que os magistrados não são o terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que pratica o mal. Então, os defensores da pena de morte veem isso como a confirmação de que o Estado tem a autoridade e o direito de aplicar punições severas, incluindo a pena capital. Ou seja, se você quer evitar a pena de morte, você evita praticar o crime. Muito simples, né? Muito bem, tem um outro argumento também, que a pena de morte é um instrumento de justiça e prevenção, porque protege a sociedade, impede os crimes, as ações dos criminosos, faz justiça às famílias e às vítimas e desencoraja o crime. Ou seja, com base no que diz Deuteronômio, capítulo 19, versículo 20, que fala assim: os restantes ouvirão e temerão, e nunca mais tornarão a cometer semelhante mal no meio de ti. O argumento é o seguinte: a gente precisa proteger a sociedade, as pessoas contra os criminosos. Então, desse modo, uma forma de você inibir o crime e a prática do crime é a pena de morte, que a pessoa vai pensar duas vezes antes de matar alguém. E o exemplo de Cristo e a justiça divina, quando Jesus não anulou a justiça do governo, quando ele estava diante de Pilatos, e disse lá em João capítulo 19, versículo 11, nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dado. E os ladrões na cruz, um dos ladrões disse lá em Lucas capítulo 23, versículo 41, nós, na verdade, com justiça recebemos o castigo que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez, se referindo a Jesus. Os cristãos, então, que defendem a pena de morte, argumentam que, mesmo reconhecendo a graça de Deus, a justiça terrena deve ser cumprida, uma vez que Pilatos tinha autoridade sobre Jesus e Jesus teve que se entregar à morte. Se a lei estabelecer a pena de morte,
significa que a autoridade para isso foi dada por Deus. Ninguém teria autoridade se Deus não desse essa autoridade. Por esses 5 argumentos, muitas pessoas defendem, inclusive cristãos, que a pena de morte é aplicável. Agora eu vou à última parte da nossa exposição para dizer para você por que eu acho que não, que justamente o contrário deve vir à tona quando nós falamos desse assunto tão importante para a gente fechar. Jesus, eu já disse, ele rejeitou a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Ele enfatizou a necessidade da misericórdia. Ah, mas o Brad Simon matou alguém. Pela lei de Talião, ele deveria ser morto. Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus estava ensinando, não. Vocês agora devem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Resistir ao mal. Se te baterem numa face, oferece a outra. Então, o ensinamento de Cristo parte pela misericórdia. Parte pelo perdão. Segundo, esse aqui para mim é um dos argumentos mais fundamentais em torno desse assunto, que é o exemplo da mulher adúltera. Está lá em João 8, capítulos 3 a 11. E agora eu quero falar com você que até agora está concordando com tudo que os defensores da pena de morte, que eu acabei de trazer os argumentos, defendem, e está aí me atirando pedra, está falando que eu estou defendendo bandido, está falando que eu sou um defensor daqueles que praticam crimes. Eu quero saber se nós, se você e eu, nós temos condição, nós estamos limpos de coração o suficiente para tirar a primeira pedra. Lá diante da mulher adúltera, Jesus fez a mesma pergunta. João 8,7. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E lá no exemplo do Brad, 3 homens foram destacados para executarem aquele homem no pelotão de fuzilamento. Se o requisito fosse quem nunca pecou ou quem está sem pecado que atire a primeira pedra, quero saber quem de nós teria culhão suficiente para atirar essa primeira pedra. Quero saber quem de nós poderia dizer que não mente, que não rouba, que não sonega imposto, que nunca olhou para uma mulher com intenção pecaminosa, que está totalmente puro de coração. Os fariseus, na época, foram embora e ninguém teve coragem de atirar a pedra. O ensino de Jesus, uma mulher que, pela lei mosaica, era justo que fosse apedrejada. Se fosse aplicar a justiça, aquela mulher merecia sim, porque ela foi flagrada por testemunhas conforme a justiça da época exigia, e a lei era clara, ela merecia ser apedrejada. E eu fico imaginando Jesus nos nossos dias atuais, agindo no caso do Brad Simon, para trazer essa mensagem, justamente que o homem lá nos últimos minutos da sua vida trouxe, ressoando o verdadeiro cristianismo do amor, do perdão. Porque Jesus ele não anulou a lei, mas ele mostrou que a misericórdia e o amor era superior ao julgamento legalista hipócrita de um monte de gente suja, cheia de pecado, querendo atirar pedra e matar outro. Outra coisa que a gente precisa parar e pensar é que a justiça de Deus prioriza a restauração em vez da condenação. Eu, como advogado, posso falar disso. Eu não quero e eu não penso que a gente tem que passar a mão na cabeça de bandido nenhum, né? Inclusive, eu acho que as leis no Brasil, elas precisam ser mais rígidas, precisam ser mais duras. A gente precisa ter uma justiça mais efetiva, mais célere, mas não matando as pessoas. Sabe por quê? Porque o sistema prisional brasileiro é uma falácia. Não recupera ninguém. Sabe, o sistema prisional ele deveria servir para restaurar vidas. A gente não ganharia lançando pessoas na prisão e as tratando como animais. Inclusive, eu acho que homem tem que trabalhar na prisão, sim, homem e mulher, quem for preso. No Brasil, acho que a gente tem uma grave distorção em que presos não trabalham. Eu defendo que preso tem que trabalhar sim, que preso tem que pagar pelas suas próprias custas, tem que ocupar a cabeça, tem que adquirir ali uma profissão, tem que ter assistência religiosa, porque nas cadeias do Brasil, você joga as pessoas lá, o cara entra um criminosozinho nível 1 e sai pós-graduado. Por quê? Porque ele não recupera. Ali é um ninho de criminalidade dentro da própria prisão que mais leva as pessoas a praticarem mais crimes do que recupera essas pessoas. Então, é um sistema prisional falido, superlotado, em que o crime organizado muitas vezes comanda de dentro das prisões. Quando, na verdade, o que a gente está vendo por meio
do ensino da mulher adúltera, quando Jesus diz para ela, vai e não peques mais, que nós cristãos, em vez de querermos matar, em vez de querermos lançar as pessoas na prisão para apodrecerem, em vez de sermos fariseus, judeus, legalistas, a gente deveria pensar em recuperação. Deus não se alegra de uma pessoa que é morta e condenada. Deus se alegra, como diz a Bíblia, a festa no céu quando um pecador se arrepende. Olha que festa quando um criminoso, um líder de uma facção criminosa de verdade se arrepende. É isso que é cristianismo. Então eu defendo sim uma cadeia, um sistema prisional melhor, penas mais duras, porque no Brasil a legislação é uma falácia, é uma vergonha, até incentiva o crime, mas eu não acho que a pena de morte seja o caminho. E segundo, a gente precisa de preso trabalhando sim, para se sustentar. Outra coisa, Deus ele quer arrependimento e não a morte do pecador. Isso que eu estou falando está lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E aí você pode matar alguém que ainda não teve a oportunidade de se arrepender, e essa pessoa pode ser lançada na condenação eterna. Quantas pessoas talvez foram para a cadeira elétrica, para a injeção letal, que não tiveram a oportunidade de se arrependerem verdadeiramente e morreram na iniquidade e estão no inferno, e quem sabe se tivessem mais tempo e mais amor, teriam se arrependido. O Novo Testamento ele substitui a lei mosaica. Nós estamos na nova aliança. Você já não guarda mais sábado os cristãos protestantes reformados, você já não pune com um apedrejamento, você já não pune mais com apedrejamento a mulher adúltera. Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso mesmo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então hoje as antigas leis de punição elas não devem mais ser seguidas literalmente. Senão, quem adultera, quem blasfema, quem pratica homossexualismo deveria ser executado. Outro argumento, a justiça humana é falha e pode ser injusta. Quem garante que muitas pessoas que estão sendo executadas, e tem filmes que falam disso, realmente praticaram um crime? Já pensou você estar, eu vi outro dia, lá nos Estados Unidos, um homem que passou 2/3 da vida, não me lembro se 27 anos, se quase 30 anos, preso, injustamente por um crime que ele não praticou. E já pensou se ele tivesse sido condenado à pena de morte? Depois eu vou colocar aqui o nome do homem aqui na tela para vocês pesquisarem. Por causa que a justiça humana é falha, quantas pessoas podem ser mortas injustamente, sem merecerem? Jesus também morreu como um condenado injustamente. Mais um argumento. Se você ainda está discordando do que eu estou falando, uma das maiores provas de que um inocente que não merecia morrer, ser crucificado, ser condenado à morte, o maior exemplo que a gente tem é do próprio Cristo. O Estado ele tem sim autoridade, mas ele deve usar de justiça. A Bíblia ensina que os governantes eles devem governar com justiça, com sabedoria, sem cometer excessos, sem cometer abusos, não abusarem da espada. Por isso que a Bíblia ela precisa ser interpretada de uma forma correta. E o último e talvez mais importante argumento contra a pena de morte é que o cristianismo deve promover a vida e a redenção. Nós, enquanto embaixadores de Cristo, nós, enquanto cristãos, nós fomos chamados para anunciar a vida, o arrependimento, a salvação, a restauração de vidas, não para matar as pessoas. Sabe, quando eu vejo pessoas de extrema direita se dizendo cristãs e defendendo a pena de morte, e defendendo crimes de tortura, e defendendo ditadura, e defendendo... Não sou de esquerda, gente, mas defendendo excessos, sabe? Eu fico pensando, onde que está o amor? Onde que está a restauração de vidas? Porque o que nós cristãos devemos querer não é matar as pessoas, mas é que o ladrão se arrependa, que o assassino se arrependa, que o pecador se arrependa. Esse é o dever e essa é a missão do cristão.
E eu tenho visto tanto as pessoas perdidas em tantos argumentos, tão perdidas em ódio, em raiva. Na verdade, nós cristãos somos chamados a perdoar, independente da natureza do crime. Enquanto eu vejo um país como os Estados Unidos, um país cristão, um país desenvolvido, ainda praticando a pena de morte, eu olho e vejo um retrocesso absurdo. Como diz o Brad Simon, há um chamado para que nós cristãos, para que os cristãos no mundo possam acabar com a pena de morte. Que vergonha para um país. No Brasil existe pena de morte, existe em casos excepcionais de guerra, em uma traição de guerra, um soldado pode ser fuzilado, o único método é o fuzilamento. Então assim, agora uma nação desenvolvida, uma nação de primeiro mundo, uma nação cristã ainda manter a pena de morte em 21 estados, 1.600 pessoas morreram, 1.600 almas desde 1976. O que o Brad Simon disse é uma reflexão e é por isso que eu peço para você fazer ressoar essa mensagem. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, deixa seu like, deixa o seu comentário, escreve aí o que você pensa, tá? Você pode falar o que você quiser, não precisa me agradar, tá? Eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Eu tentei trazer a Bíblia Sagrada, o que a palavra de Deus ensina, e eu oro para que o amor de Deus, que o amor do nosso Senhor Jesus possa conquistar cada vez mais corações. Porque Paulo, ele ensina que o dom supremo é o amor. Contra a morte, contra o assassinato, contra a guerra, contra as diversas facetas do mal, o amor é a melhor arma. Não tenha dúvida disso. Quando nós, enquanto seres humanos, aprendermos a amar mais, de verdade, não de falsidade, de falar que ama e não ama nem a própria esposa, nós vamos saber e vamos viver tempos melhores. Mas como a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria antes que Cristo voltasse, eu acho bem difícil que isso aconteça em razão do cumprimento das profecias bíblicas. Mas de qualquer forma, se você é cristão de verdade, eu desafio você a mergulhar nesse amor. Se você achou interessante esse vídeo, compartilha, manda para que mais pessoas possam saber desse assunto, possam ser despertadas e possam entender o que essa mensagem ela declara para nós que somos cristãos. Vamos fazer essa mensagem ecoar pelo mundo e vamos declarar a vitória do amor, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre a pena de morte e sobre o mal. Espalhe essa mensagem. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.